Já tive 8 anos como prefeito, voltei, estou agora com 6 anos e alguma coisa, e era um momento que eu não queria que fosse no meu mandato, né? Aquela realidade do Zabumbeiro, onde a notícia já é recorrente, passa de boca em boca nos ouvidos de todo mundo, durante já um bom tempo, há mais de 4 anos, que o governo do Estado, né, vem buscando construir um projeto para levar água do Zabumbeiro para fazer uma adutora atendendo Puquira, Rio do Pires, Macaúbas, Ibipitanga, Oliveira dos Brejinhos e Bitiara. Inicialmente, há 4 anos atrás, eu estava exatamente num palanque. Vocês assistam a conversa para que a gente tenha resultados. Eu estava num palanque em Puquira, 4 anos atrás, era a eleição, e à época o governador Wagner já intencionava, que ia preparar, buscar recursos, apoio de instituições financeiras, preparar dinheiro para fazer esse projeto, né? Então, o assunto não é novo, o assunto é antigo, e o problema é que a gente só mobiliza na hora, é aquela história, diz que o brasileiro só fecha a porta depois que é roubado. Nós somos muito acomodados e pagamos às vezes um preço caro por essas coisas. Então o governo do Estado, que não é só esse, justiça seja feita, já vem utilizando com plano e projetos em curso, em andamento, usando essa água do Zabumbeiro já há muito tempo, né? Ainda no governo de Antônio Carlos Magalhães, assim que ele inaugurou a água de Paramirim em 1993, ele prontamente providenciou uma adutora para Botuporã e levou. Depois veio Paulo Souto, depois veio César Borges, levou água para Tanque Novo e Caturama. Aquela época, a única coisa que eu consegui negociar, quer dizer, tirei até um proveito da situação, o que ficou em termos, foi permissão para que eu fizesse a água de Tanque Novo ou de Salina e Fundão, e converti a água de Santana também para essa rede, aqui vai para Tanque Novo, e consegui a água de Caraíbas. Aí foi o próprio governo quem executou. Depois Paulo Souto voltou e construiu ainda de Caturama, ele puxou para Feira Nova, né? Então o fato é que agora nós estamos num momento complicado, porque no ano passado, em maio, o governo me chamou para uma conversa através do secretário da Casa Civil do governador, Jacques Wagner. E eu fui, e lá estava Codevasf, lá estava Serb, lá estava Embasa, e a discussão foi inicial, né? Eles abriram assim uma mesa de trabalho, explicaram. Eu tinha ido munido de informações através aqui dos nossos técnicos, tem Silvio aí da secretaria, o próprio Anselmo muito bem informado, e munido de tudo eu fui, contra-argumentei, e quando eles viram que eles não tinham como me convencer, optaram então porque iam elaborar um trabalho melhor para vir reunir com representantes, né, das entidades aqui de Paramirim, inclusive dos irrigantes. Mas eu tive a oportunidade de conversar com o governador Wagner em junho, no dia 7 de setembro, no dia 7 de junho ele veio aí em Água Quente, e na volta ele viu, eu vim com ele, e ele viu as condições da barragem e me disse assim: pô, a barragem está seca mesmo, né? Eu falei, a barragem é essa aí. Aí depois, quando ele foi tomar um voo, eu ponderei com ele a questão da adutora. Ele falou: olha, no meu governo você tranquiliza que não vai ser feito. Eu sei que tem um projeto já pronto, eu queria até licitar essa obra, mas eu creio que não é o momento para, por isso, diante das condições que eu vi e assisti à barragem. E realmente passou o tempo dele, não teve problema nenhum. No final,
Quando foi agora, há cerca de uns 20 dias, um mês mais ou menos, eu fui procurado pela Casa Civil de novo, em nome do governador, para tratar de novo sobre o assunto. Eu fui lá, conversei e disse a eles o seguinte: olha, vocês não aceitam os meus argumentos, né? Eu então sugiro que se faça uma comissão e vá para Mirim, e lá a gente vai convidar grupos representativos da sociedade para discutir, né? Porque vocês traduzem que essas obras não trazem nenhum tipo de prejuízo à nossa comunidade, mas a gente não vê dessa forma. E na prática a gente sabe que a gente vai ter restrições. E assim foi, só que o tempo demandou, o tempo correu. Quando foi sexta-feira passada, teve um encontro de prefeitos lá em Salvador para tratar da implantação de um programa do governador sobre policlínica, um programa muito espetacular. E Parnamirim foi convidado, eu estava lá participando. Terminada a solenidade, já muito tarde, eram as 3 horas da tarde, lá mesmo a UPB, União das Prefeituras, ofereceu um almoço. Eu já estava tarde, eu até vim embora, pegar um voo para a Conquista mais tarde. Eu fui almoçar. Quando eu sentei na cabeceira da mesa, tinham 2 cadeiras, eu sentei em uma, e aí eu nem sabia que o governador ia ficar lá para almoçar com os prefeitos. Ele terminou, pegou um prato, se serviu e sentou do meu lado, perguntou como é que estava Parnamirim, eu disse: estava bem, e chuva, eu falei: está devagar. Na roça ainda salva-se alguma coisa. E a barragem não chegou água nenhuma, só saímos do sufoco, porque em novembro a gente estava quase utilizando o volume morto da barragem. Ele então continuou outros assuntos, calou a conversa. Passado umas 2 horas de relógio, a secretária particular dele me liga: olha, o governador está lhe convidando para uma conversa com ele na terça-feira, 9h30 da manhã. Eu ponderei com ela que eu tinha umas cirurgias já marcadas em Livramento, que se pudesse ser outro dia, na quarta ou quinta, que ela então marcasse com ele. Eu vou conversar com ele, ele fala. Ela conversou, daí mais tarde voltou a me ligar: olha, é quinta-feira, 2h30 da tarde. Foi a semana, foi essa agora. Essa agora passou. Aí eu fui para lá. Só que quando eu cheguei lá, e a secretária dele me disse que a conversa dele era particular comigo. Eu pedi para adiantar o assunto, ela não soube dizer, não quis adiantar. Ainda me disse: olha, você pega suas demandas aí para me entregar, tá bom? Mas quando eu cheguei lá, era uma reunião de trabalho para se tratar a respeito da água de Zabumão. E estava presente Zé Olímpio, que foi diretor da Codevasf quando da construção da barragem, né? Estava presente o secretário de Infraestrutura Hídrica, o Cássio, o secretário de Desenvolvimento Rural, o Jerônimo, e um representante da SERB, um engenheiro. Eles fizeram uma breve exposição de coisas que eu já sabia. O governador me perguntou se eu tinha conhecimento do projeto. Eu disse: do projeto não, mas que eu sabia de boca da intenção do governo de realmente. Ele me mostrou. E então começou, né, uma discussão em termos do assunto. Eu de novo fiz todas as protelações e ele então foi enfático em me dizer: olha, prefeito, o projeto está pronto, a água é para essas cidades aí. Eu lhe disse, é uma coisa já amadurecida, que vem sendo elaborada há mais de 4 anos, conseguimos agora o dinheiro, são 146 milhões para construir essa obra. Além da adutora que vai para essas cidades, em Rio do Pires vai ser construída 2 barragens, a barragem na Rio da Caixa e a outra, hein? Mas ela tem um nome, é Barragem do Milagre, é no Rio Milagre, aí em Rio do Pires, certo? As 2 juntas representam uma capacidade de 50% da barragem do Zabumão. É como se fosse construir mais a metade do Zabumão. E eu disse a ele: mas governador, se já está construindo essas barragens, eu creio que o problema de Rio do Pires e Pitanga está resolvido. Macaúbas, até onde eu sei, é notícia pública que as pessoas falam que não sabem por quê
que essa água está indo para lá, porque eles não sentem a falta de água. O que precisava ver, de fato, é a questão de Buquira, que poderia se trazer de Botirama a água do São Francisco. Ele falou, olha, essas duas barragens do Pires não dá para contemplar esse projeto, essas comunidades estão precisando de água. Em relação a Buquira, não tem como o governo bancar essa obra, é caríssima, transpor uma serra de 600 metros de altura, ou fazer uma canalização sob terra. É impossível para a nossa tecnologia e o custo. E em relação a Macaúbas, eu jamais iria levar água a um custo alto desse, financiado pela Caixa Econômica Federal, se lá não tivesse precisando de água. Agora, a própria Caixa não me abonaria, não me daria dinheiro, sabendo que se eu estou levando é porque eu provei que está precisando. Essas foram as palavras dele. De forma que a coisa ficou praticamente indefensável. Ele argumentou, disse que em relação aqui à questão de Paramirim, vai construir uma adutora para irrigação pressurizada. Esse projeto já tinha na Secretaria de Agricultura do Estado, ele mandou agora rever o projeto, atualizar até o material, tudo. Vai constituir uma equipe juntamente com o município e a organização e dos irrigantes para ver a questão da legalidade e do direito de cada um à água através de outorga. Vai colocar em cada ponto uma tomada d'água pressurizada para cada irrigante. Os pequenos, que ele chama de agricultura familiar, ele mesmo vai construir, com recurso do governo, o kit de irrigação na área do irrigante. Já os outros, que ele considera maiores ou de melhor condição, ele vai abrir linha de crédito para que tenha acesso ao dinheiro para cada um construir a sua. Vai construir uma rede elétrica de trifásica no Barranco do Rio, no limite do início da barragem do Zagumbão até o limite com Caturão. Tem trechos que já tem essa eletrificação, mas esse projeto foi a gente que fez, a pedido de muitos aqui. E no ano passado, inclusive, eu atualizei o preço, ficou em torno de R$2.500.000 na Coelba. Eu até comuniquei isso à Associação dos Irrigantes. E ele agora se valeu, inclusive, dessa informação mais nova, quando passado aí tem uns 2, 3 dias que o superintendente de energia me ligou, Silvano, dizendo, ó, prefeito, o governador já viu o preço da energia, já viu o orçamento, já entrou em contato com a Coelba Brumado e está autorizando a contratação da obra aí de eletrificação do Barranco do Rio. Então, foram mais ou menos essas coisas que foram ditas lá, certo? Se vocês disserem, isso assumiu algum compromisso, você fechou, você apoiou, não. Eu contra-argumentei. E o governo sabe que por mais consideração e apreço que eu tenho por ele, mas o meu interesse é para mim. Eu estou do lado de cá. Eu sei que ele também tem o compromisso dele de ver as coisas de forma plural. Eu sou um, e ele é toda a Bahia. Eles são 417 prefeitos, e eu só sou para mim. Então, é essa a colocação. Eu tinha que trazer isso aqui em primeira mão para vocês. O governo está lançando o edital. Pensei até que ia sair hoje. Eles disseram que ia sair o edital de contratação da obra. Quer dizer, eles vão lançar um edital para ver a empresa que vai oferecer menor preço para construir essa adutora em um prazo previsto de obra de 24 meses. 24 meses, certo? Agora, se vocês me perguntarem qual é a força do governo em se construir, eu já tive conversas com o pessoal aí da advocacia, de várias facções, inclusive politicamente falando, até nem olhei para isso, ouvi a opinião tanto de um lado quanto do outro, e pelo menos me parece que juridicamente o que eles me disseram, e disseram de forma pública também em algumas reuniões que fizemos com a associação, é da dificuldade, ou às vezes até da impossibilidade, mesmo que a gente viesse fazer todo um levante, toda uma situação jurídica,
de vencer essa batalha quando o governo do Estado realmente bate o pé firme e quer fazer, né? O que eu acho é que nós vacilamos, de certa forma. Nós tivemos a barragem aí durante muito tempo, não utilizamos todo o seu potencial, principalmente para o agronegócio. Eu estou falando isso até criticando a mim mesmo, eu também tenho terra aqui no Vale, não é? E se você for ver o que é que eu fiz, praticamente eu não fiz nada. Se eu tivesse feito, se outros nós tivéssemos feito, tivéssemos aí um vale próspero, eu creio que a gente tinha força, eu creio que até ele jamais, ou ele, ou qualquer governo ia se arriscar, né, a mexer em uma atividade econômica de uma cidade, de uma região, de um município, vamos assim dizer. Então eu creio que essa nossa inércia, essa falta de aptidão por fazer essas coisas, eu sei que aí também vocês vão dizer, mas a gente não teve crédito, a gente não teve incentivo. Mas não é só isso não. Teve aqueles que tinham condição de fazer e não fizeram. Eu sou um exemplo deles, estou colocando logo a culpa em mim, né? Porque se a gente tivesse a exemplo do que aconteceu em Livramento, a briga de Livramento com Dom Basílio, terminou que o governo do Estado teve que fazer uma barragem para Dom Basílio. Mas por quê? Porque Livramento estava realmente já numa fase real, né, de produtividade agrícola, o que não é a nossa. O conceito que eles têm lá é que a gente usa, e vou dizer uma coisa, para a gente debater contra isso é um problema. O que eles usam é que a gente só quer água para molhar capim, né? Eu disse, olha, o capim também é irrigado e o gado precisa do capim, mas não da forma como vocês querem, com o rego correndo a céu aberto. Eu falei, não, mas isso aí, o que a gente usa é o mínimo. É o mínimo. E quando chega a época de seca, aí vem todo um regramento, o Ministério Público participa, é uma confusão, mas inclusive a gente sofre as consequências na época de seca. Então a gente só usa realmente quando há abundância de água. E não é tão significante assim. Agora também o que poderia e que a gente não teve foi que durante todo esse tempo a gente poderia ter tido um incentivo do governo até para modernizar o nosso sistema de irrigação, e a gente não teve. A gente só foi lembrado exatamente no momento que está correndo perigo, né? Mas, enfim, são essas as colocações, né? Estou aqui aberto, acho que a discussão não é tão somente comigo, a discussão também deve ser entre vocês, né? Eu praticamente convidei inicialmente os irrigantes, né? Porque tem toda agora por diante, vocês vão ser procurados, daqui a pouco você fala, nós estamos sendo procurados, o prefeito não disse nada. De repente já tem toda uma formulação, uma tabulação a respeito da água e a gente não está sabendo, o prefeito não se pronunciou. Então, em relação os primeiros, aqueles que estão imediatamente ligados a essa decisão do governo do Estado, são vocês, somos nós, né? Então foi por isso que, já sabendo que o edital está saindo e tendo sido comunicado a semana passada, eu acredito que quando eu conversei com ele no almoço, eu estava aguardando o secretário da Casa Civil me ligar para marcar reunião aqui, eu acredito que ele falou, olha, tanto tempo esse pessoal está cuidando disso e até agora não resolveram, então ele resolveu botar a mão na coisa e me chamou para conversar e praticamente eu me entendi do que ele tinha a dizer, pelo menos naquele momento, para mim como prefeito, foi o que ele disse. Ele praticamente mostrou que o projeto estava pronto e em pleno curso para ser executado. Essas são as minhas palavras. Eu sei que a coisa é complexa. Aqui está reunido uma faixa da sociedade que tem um interesse diretamente ligado à questão da terra, da irrigação. Tem um outro contexto que não é nem só com a gente, é com toda a comunidade de Paramirim, certo? Se esse projeto macro do governo se coloca em risco a nossa segurança alimentar para o futuro, né? O futuro até próximo. E o que eu disse a ele também é que hoje a comunidade de Paramirim, a preocupação dela não é nem tanto quanto no passado. No passado a gente ficava preocupado se a barragem do Zabumbão tinha reservatório suficiente para suportar o consumo de água dessa forma, distribuindo para todos os outros municípios.
mas que no momento o que nos preocupa e nos tira o sono é que as condições climáticas mudaram completamente. Aquilo que se previa para 2030 está acontecendo agora já. A falta de chuva, não tem chuva. Ele me argumentou dizendo que isso acontece ciclicamente, de tempo em tempo, de 50 em 50 anos, uma seca que perdura às vezes por 5, 10 anos. E que isso é uma coisa que o próprio órgão, a SERB, já tinha verificado, e que essa condição climática não seria um empecilho para esse projeto seguir adiante. De maneira que estava ali um prefeito diante do governador, ele com sua equipe técnica, eu dei os meus argumentos, que são os nossos aqui, pelo mesmo ponto de vista prático, na minha linguagem, às vezes até de pouco conhecedor do assunto, mas de tanto reunir, de tanto conversar e de tanto me munir de informações, eu discuti os pontos básicos que certamente, tecnicamente, seriam discutidos. Agora, se o governo do Estado tem realmente a condição, a força de realmente executar essa obra, ele, para executar o projeto, ele pediu autorizações, a Agência Nacional de Água, a ANA, concedeu para elaborar o projeto. Mas se concedeu para elaborar o projeto, eu tenho certeza que ela não vai se negar a dar o alvará para a construção da adutora. Às vezes a gente fica muito confiante nesses órgãos de fiscalização, mas na verdade, na hora que a força do governo chega com o seu discurso, mostrando outra realidade, principalmente água para consumo humano, então isso ganha uma força muito grande, muito grande. Estou dizendo porque eu conversei com o setor jurídico sobre esse assunto e vem essa versão. Quando o governo chega com toda a sua influência, com todo o seu aparato e justifica que a água é para consumo humano, diante desse risco eminente que nós estamos aí da falta de água para os próximos anos, ele basicamente derruba a nossa tese, mesmo que a gente diga que é água para sobrevivência, para plantar, para colher para uma população, os nossos argumentos ainda ficam, porque ele diz que tem como conciliar uma irrigação moderna com o atendimento também a uma população de outros municípios para a questão da segurança alimentar desses munícipes. Então era mais ou menos isso que eu tinha a dizer para vocês, e estou aqui aberto para alguma pergunta, ou entre vocês também haver uma conversação.